Boa noite. Eu sou Frank da Cruz, o seu anfitrião, e sejam bem-vindos aos Rastros do Mal, o seu canal para você que, assim como eu, gosta de histórias de assombro, do contar popular e de suas estranhezas. No caso de hoje, conheceremos o Bradador, uma criatura demoníaca que habita lagos, rios, florestas. E esta criatura, não sabemos se é um demônio, se é uma alma penada em busca de vingança, ou se é um ser maligno e demoníaco da floresta, cujo maldades infinitas causa tudo em busca de mais uma vítima, para aplacar a sua sede de vingança ou aplacar o seu tempo que permanecerá no inferno pagando por seus pecados. No conto desta noite, contaremos a história de 3 irmãos, cujo cresceram pescando, acampando em lagos, rios, florestas. E esses 3 irmãos sempre eram alertados pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios, sobre os perigos de passar a noite em uma floresta escura ou à beira de um rio, ou de um tanque, ou de um lago, cujo ali existem criaturas, espíritos bons e malignos, almas penadas, demônios, criaturas que são capazes de arrepiar ou de acovardar o mais corajoso dos homens. O final de semana prometia. Já estava tudo pronto, tudo arranjado, tudo tratado, tudo comprado. As tralhas de pescaria organizada, o carro abastecido. E lá foram os 3, para o lugar escolhido, aonde talvez vivessem a maior ou a última aventura de suas vidas. Chegaram no lugar, já era finalzinho da tarde, como já era de praxe, o carro fica longe e tinha que andar um bom tanto de a pé. Colocaram as mochilas nas costas e seguiram por uma picada, pelo um carreiro, pelo meio da floresta, até o local aonde montariam acampamento, aonde montariam as barracas. Chegando lá, mais que rápido, aprontaram as barracas, cataram lenhas. Quando estavam eles armando os últimos anzóis, encontraram um rapaz que vagava pelo leito do rio. E esse rapaz os alertou que ali, bem naquela curva que o rio fazia, coisas estranhas aconteciam. E era para eles tomar cuidado à noite, pois o inesperado poderia acontecer. Bem, os 3 não deram muita atenção para o rapaz, terminaram de armar os anzóis, os catoeiros, e voltaram para o acampamento, pois já estava escurecendo. Fazer a fogueira e preparar o alimento. Fizeram um delicioso café tropeiro, prepararam a fogueira com a brasa ardentes, aonde colocaram uma ponta de costela enfiada em um espeto feito de uma madeira chamada cambuim, cujo esta resistia ao calor do fogo.
e por ali ficaram. Papo vai, papo vem. Chegou o horário da primeira revista e nossos amigos foram revistar os anzóis. Logo notaram que tinha muitos anzóis quais as iscas nem tinham sido mexidas, o que não era um bom sinal, pois na boca da noite costuma-se pegar vários peixes, principalmente o bagre, e se os anzóis, as iscas, nem foram mexidas, era um mau sinal. Talvez os peixes não estivessem naquela região naquele dia. No caminho de volta para o acampamento, vinham conversando sobre tudo que seus pais, seus tios, seu avô haviam falado, sobre os perigos que a mata pode oferecer. E também recordaram do rapaz que há pouco tinha-lhes recomendado tomar cuidado. Chegando no acampamento, eles foram tomar um café, comer alguma coisa. E quando o irmão mais velho teve uma ideia de fazerem uma espécie de competição. Eles iriam revistar alternadamente sozinhos e quem trouxesse mais peixe ganharia R$ 100. Era a aposta. Os três toparam e assim o fizeram. O primeiro irmão foi e começou a revistar todos os catueiros. O trato era o seguinte: de cada 10 em 10 minutos ele daria um grito dizendo que está tudo bem, que estava tudo certo e que ele não sofria ou corria qualquer perigo. Esse irmão estava revistando o catueiro quando de repente ele ouviu lá adiante, bem na curva do rio, um brado que o fez arrepiar todos os pelos do corpo. Esse brado gritava: socorro! Me ajude! E era como se alguém se debatesse na água. Era como se alguém tivesse caído no rio. E ele correu rapidamente para lá e nada viu. Achou estranho, pois ele jurava ter ouvido algo. Resolveu voltar para o acampamento. Mas distraído como era, pegou o caminho errado e acabou se afastando do acampamento. O tempo foi passando e cada vez mais ele foi ficando longe e longe do acampamento. Os irmãos começaram a ficar preocupados e continuaram o trato. Não, agora eu irei, disse o outro irmão, e você permanece aqui, o caso dele voltar. O outro irmão concordou e seguiu o caminho. Lá adiante, perto da curva do rio, ele escutou um brado: socorro! Me ajudem! Era o mesmo barulho, como se alguém tivesse se jogado na água. Mas que rápido! Ele se desesperou e se atirou no rio, pensando que poderia ser o seu irmão. Mas não era. E, infelizmente,
ele se afundou naquelas águas e não conseguiu retornar à margem, desaparecendo. Não demorou muito tempo, o irmão mais novo, que tinha ficado na barraca, no acampamento, resolveu ir atrás dos irmãos e seguiu o mesmo caminho. Quando ele chegou bem na curva do rio, ele escutou um brado: socorro! Me ajudem! Era o mesmo som que o outro irmão tinha ouvido, e alguém se atirando nas águas. Mas que rapidamente ele tirou as tralhas que estava com ele e se jogou atrás. E infelizmente desapareceu. Depois de muito custo, o irmão, que estava perdido na floresta, encontrou o caminho de volta até o acampamento. Chegando lá, constatou que seus irmãos não estavam. Mas ele sentiu o arrepio em seu corpo, que o fulminou como um raio. E logo em seguida, um brado que dizia: socorro! Me ajudem! Se atira nas águas novamente. Mais que rápido, ele pegou a chave do carro, a lanterna e partiu em direção ao carro. Mas ele se sentia como se estivesse perseguido, como se estivesse sendo perseguido por algo, alguém, uma força, uma criatura. Ele, chegando no carro, ele entrou, fez o carro funcionar e saiu em disparada, desesperado, correndo pelas ruas sem iluminação, sem poste, aquelas ruas de saibros. O carro deslizava entre as curvas e ele, desesperado, queria apenas encontrar ajuda para os irmãos. Lá na frente, ele sabia que existia uma ponte muito estreita e que ele, passando aquela ponte, e já existia um pequeno vilarejo aonde ele podia pedir ajuda para tentar encontrar os seus irmãos. Talvez um grupo de busca, alguém que pudesse ajudá-los. Mas que rapidamente ele acelerou o carro e partiu em direção à ponte. Mas quando ele estava chegando na ponte, do lado contrário surgiu um caminhão. E ele, não tendo como desviar, pois não cabia o caminhão e o carro na ponte, ele atirou o carro pela ponte, dentro das águas escuras daquele rio. E o carro desapareceu por completo.